Em tempos de emergência climática, o papel da defesa civil é cada vez mais relevante. Defesa civil é o assunto desse episódio extra do Som da Ciência, o podcast da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. Eu sou Janes Rocha, jornalista na SBPC. De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, 2023 já é o ano mais quente da história da humanidade, com a temperatura média do ar na superfície chegando à marca de 15,3 graus Celsius, a mais alta em 125 mil anos. Média não é uniforme. Em algumas partes do planeta, as temperaturas ultrapassaram 50 graus Celsius, com sensação térmica próxima de 60 graus. E essa sensação térmica foi registrada inclusive em algumas cidades brasileiras. O calor extremo, associado com o fenômeno El Niño, que aquece as águas do Oceano Pacífico, potencializa estações secas e também as chuvosas, provocando cenas catastróficas, como, por exemplo, a do Rio Negro seco no Amazonas e de cidades submersas pelas chuvas torrenciais no Rio Grande do Sul. Também não é de agora que as inundações e deslizamentos de terra vitimam principalmente os mais vulneráveis, aqueles que são forçados a viver em áreas de risco. Mas a situação mudou esse ano, para pior. A chuva não esperou o verão chegar e já na entrada da primavera avançou com tudo no sul do Brasil, em especial no Rio Grande do Sul. Se a primavera foi assim, a gente fica imaginando como será a próxima temporada de chuvas de verão. Estamos preparados? Essa foi a pergunta que norteou a reportagem de capa da nova edição do Jornal da Ciência Especial, uma das publicações da SBPC. Para tentar responder, buscamos saber qual o estado da defesa civil no Brasil. Afinal, cabe a ela a tarefa de prevenir riscos, alertar para desastres e atender as pessoas quando eles acontecem, orientando a evacuação e auxiliando os atingidos. Então, a Defesa Civil ela tem uma função de coordenar as instituições para lidar não só na parte da prevenção, como também nas ações de resposta, reconstrução e recuperação. Victor Marquezini, pesquisador do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM, um órgão ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O Victor coordenou a pesquisa municipal em proteção e defesa civil, que fez parte de um amplo estudo feito entre 2019 e 2021 sobre o estado da defesa civil nos municípios brasileiros. Realizado pelo CEMADEM e intitulado Projeto Elos, a pesquisa contou com o apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e trabalhou uma amostra de 1993 dos 5.570 municípios. Os resultados desse estudo são preocupantes. Para você ter uma ideia, das 1993 defesas civis entrevistadas, 72% não têm um orçamento próprio. 30% disseram não ter nenhum computador. Aí tem um outro dado também. 67% disseram não possuir uma viatura. Então, se você não tem um veículo, como é que você vai fazer a fiscalização das áreas de risco, as ações de evacuação, planejar ações preventivas, ir na comunidade? Outro ponto. Muitos não têm uma sede própria, não tem telefone fixo, não tem computador, então é uma precariedade, né? Na parte da comunicação, 53% informaram não dispor de celular com acesso à internet para comunicações de proteção e defesa civil. Ou seja, em muitos casos, as pessoas não têm um telefone oficial da defesa civil, mas elas acabam usando um celular pessoal para desempenhar ações de defesa civil. E aí, com isso, né, vem, por exemplo, a questão de bancos de dados que você precisa ter para fazer com que o seu celular funcione em áreas remotas.
supondo, né, que você não tenha um computador, você vai depender do celular para tirar foto das ocorrências, para obter informações sobre a previsão do tempo, para acessar informação sobre os mapas de risco. Então, é uma série, né, de desdobramentos que a gente vai pensando, né, a partir dessa precariedade, né, da Defesa Civil municipal. A conclusão é que a situação destes órgãos públicos está longe do necessário para cumprir com aquelas atribuições de prevenir riscos e atender a população vitimada por desastres. Na verdade, sempre foi assim. Defesa civil nunca foi muito forte no Brasil. Mas com o recrudescimento de desastres naturais nas últimas 2 décadas, causados pelas mudanças climáticas, foi criada uma política pública específica para reforçar as defesas civis e os instrumentos de resposta, reconstrução e recuperação. A legislação brasileira, ela nasce do desastre. Fernanda Damascena, advogada, especialista em direito ambiental e consultora do projeto Elos. Segundo ela, foi a partir do desastre do Morro do Bumba, ocorrido em 2010, em Niterói, no Rio de Janeiro, que o governo e o Congresso Nacional se mobilizaram para aprovar uma nova legislação, a 12.608, que só foi aprovada definitivamente em 2012. O Morro do Bumba deslizou, matando 267 pessoas, das quais só foram encontrados os corpos de 48. Depois desse desastre, outras tragédias ocorreram, como as enchentes em Santa Catarina e os deslizamentos de terra na região serrana do Rio, nas cidades de Petrópolis e Teresópolis. Essa lei 12.608, ela traz muita coisa importante. Muita coisa importante. Primeiro que ela é, como política pública, o reconhecimento de um problema, um grave problema social. Né? Política pública é isso, reconheça um problema social, coloca ele para dentro de uma legislação, estabeleça diretrizes para que a gente enfrente essa questão. Né? Pois bem, reconheceu-se que o desastre era um problema grave no Brasil. E aí se diz, né, que era importante instituir um Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, e que os entes federados teriam um papel, atribuições nesse contexto. Quem são os entes federados? União, Distrito Federal, estados e municípios, tá? Bem, que papel é esse? Papel de agir em todas as fases do ciclo de desastre. Prevenção, mitigação, preparação, resposta, recuperação. A lei estabelece ainda que cabe ao poder público fazer o mapeamento dos riscos dos municípios. Porém, essa atribuição só foi regulamentada 9 anos depois, em 2021. Do ponto de vista legislativo, não adianta, eu tenho falado isso muito, não adianta ter uma lei. O Brasil precisa entender que tem que implementar a lei. E implementar a lei significa regulamentar. Por quê? Porque a lei diz que a regulamentação de determinadas matérias depende de quê? De ato do Poder Executivo. Um decreto, por exemplo. Sem isso, a lei está lá bonitinha como uma carta de intenção, uma diretriz, mas o município não se sente obrigado a fazer. Faltou regulamentação e faltou dinheiro. A criação de uma legislação específica e uma política pública de defesa civil contra desastres não resistiu às crises econômicas e orçamentárias e à lei do teto de gastos, que impediu o governo de investir em ações básicas de interesse público. A constatação é do pesquisador Leonardo Rossato, especialista em políticas públicas e doutorando em ciências do sistema terrestre no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Rossato analisou a gestão de municípios para enfrentamento de desastres, com base em indicadores de capacidade administrativa, programas de gestão, construções e recursos humanos, financeiros, entre outros. Dentro dessa parte de governos municipais, a gente analisou 4 funções específicas, que é a capacidade administrativa, os programas de gestão, a parte de estrutura mesmo, que é construída, e a parte dos recursos, especialmente recursos financeiros, humanos, esse tipo de coisa. E a gente vê um cenário entre 2013 e 2020
de uma deterioração em todos esses 4 fatores. A reportagem completa sobre o estado da defesa civil no Brasil está na nova edição do Jornal da Ciência Especial, que já está disponível para download gratuito direto no site jornaldaciencia.org.br, na aba JC Especial. O podcast O Som da Ciência é uma produção da equipe de comunicação da SBPC e está disponível nas principais plataformas agregadoras de podcasts. Ouça, compartilhe e assine o feed para receber todos os novos episódios. Até a próxima, tchau!